Muito bom encontrá-los todos aqui novamente. Reunião passada eu achei bem intensa. Eu, pelo menos, assim, né, eu senti que estava uma ótima energia, foi muito bom. E o Bruno nos ajudou muito, porque conseguiu colocar as reuniões todas que eu já estava atrasada e ele colocou à disposição, então a gente está podendo acompanhar. Hoje são 2 de maio de 24, essa é a nossa reunião do Gelux, e é a segunda reunião sobre o primeiro capítulo do livro. E aí hoje nós vamos entrar mais na discussão sobre os estudos sobre o quarto evangelho. E eu, quando eu abri os slides, eu fiz uma revisão, eu assisti toda a reunião passada e levantei alguns pontos que eu achei que talvez a gente pudesse comentar, mas também resgatei alguns comentários no chat que eu não tive tempo de ler. Então, assim, eu trouxe acho que foram só 2 ou 3, né, comentários que eu trouxe do chat, porque achei que podia ser interessante para levantar algum detalhe. Eu queria começar por isso. Hoje nós vamos da página 21 até mais ou menos a página 28, mas antes de começar efetivamente com os slides, eu quero que vocês pensem o que acharam da última reunião, como, como foi, que dúvidas surgiram, que reflexões vieram à tona, como vocês podem contribuir e colaborar com o grupo aqui como um todo, com as suas reflexões e com as suas sacadas e com estudos e pesquisas que fizeram, para complementar mais, né, para a gente ter cada vez numa tentativa de ter melhor entendimento sobre toda essa tradição e sobre os ensinamentos que, por meio de João, puderam chegar a nós, né? Então, é o livro Agnoses do Alberto e da Alaia, desculpa, do professor Alberto Brum e da Alaia Dulles, né? E hoje a gente, então, está indo para a continuidade do primeiro capítulo, que é o João, o quarto evangelho e a comunidade de Qumran. E, em primeiro lugar, eu coloquei... eu só estou lembrando aqui, essa foi o último slide que a gente viu na reunião passada, e em que a gente viu essa relação principalmente do prólogo do Evangelho de João e de toda aquela parte poética do Evangelho de João, com ensinamentos dos estoicos, mas principalmente com ensinamentos de filo judeu, né? Então, o autor, o Alberto, resgata vários comentários de outros autores que mostram essa relação muito próxima entre o ensinamento que está no quarto evangelho e os ensinamentos transmitidos por filo judeu. E aí ele vai seguir nessa linha, mostrando alguns comentários que alguns desses escritores fazem, mas mostrando também elementos que estão ali dentro. Então, primeiro eu quero resgatar alguns comentários que ficaram da semana passada. Isso que eu me dei conta que eu acho que é importante a gente deixar bem claro, porque eu vi muitas perguntas acerca da dimensão do tempo, da sequência no tempo. E eu sei que não ficaram claras, tá? E eu também expliquei, eu acho que vocês entenderam que talvez não fique muito claro, porque isso exigiria não só mais elementos, mas uma certa intuição para ir pegando esses dados, né? Então, os essênios, que é aquele grupo que vai viver em Qumran, e que é o responsável pela maior parte dos manuscritos do Mar Morto. Nem todos os manuscritos do Mar Morto são dos essênios de Qumran, mas a maior parte dos manuscritos do Mar Morto são dos essênios de Qumran, tá? Os essênios, eles estão ali, naquela região, desde o final do século II AC até meados do século I DC. Mas o período intenso deles mesmo é o século I AC, principalmente o final do século I AC. Não, principalmente o final do século II AC e o início do século I AC. É porque tem que pensar o contrário, né?
Os mandeanos é como foram chamados os seguidores de João Batista, que são essênios, mas que foram viver em outras regiões, né? Os mandeanos são os seguidores de João Batista. Os terapeutas são os essênios que foram viver às margens do Mar Morto. Então, esses grupamentos, eles se espalham e se dividem e se reorganizam em outras comunidades. Então, mandeanos, a palavra manda significa gnoses em aramaico, gnoses em grego é manda em aramaico. E foram chamados mandeanos aqueles que eram assim chamados seguidores dos ensinamentos de João Batista. Esses mandeanos, eles são contemporâneos aos ofitas, são do mesmo tempo. Filo judeu é do século I DC, meados do século I DC, início do século II DC. Então, filo judeu é, desculpa, meados do século I AC a meados do século II, do século I DC. Filo judeu nasce antes do ano zero e morre depois do ano zero. Ele faz essa passagem, essa transposição. E junto a filo judeu viveram vários dos personagens que estão no Novo Testamento. Tá? Ele é responsável por muitos materiais a que se teve acesso, e ele era judeu, era cabalista, Tanaim, e ele escrevia fluentemente e falava grego. Então, ele faz essa conexão, né? E a gente vai ver sobre ele hoje também. E lembrar que Paulo e Apolo, que são os grandes disseminadores daquilo que a gente vai conhecer como cristianismo, o Paulo principalmente, né? A ele é atribuído essa ação, eles são posteriores a todos esses, porque Paulo e Apolo nascem, respectivamente, no ano 7-8 e no ano 4-5 DC. Então, é interessante porque, assim, o nascimento de Apolo é muito próximo da data que tradicionalmente se joga como sendo a data de nascimento de Jesus. Comentários que estavam lá durante a reunião e que eu trouxe para cá. Teve um comentário da Laia que eu achei interessante, que ela faz uma reflexão e postou lá. E durante a reunião nem ela leu, e nem eu, e nem ninguém. Ela diz assim, tenho um palpite. Quem estava em Roma, Turquia, e era ligado à formação da igreja no século II, século III, século IV, então a formação da ICAR, que se inicia em meados do século II, mas só no final do século II ela começa de fato a ser mais estruturada. E é no século XIII e no século IV que ela recebe a sua organização, né? Que provavelmente, diz a Laia, essas pessoas não sabiam o que tinha acontecido com a maioria dos discípulos. Não tinha WhatsApp naquela época, nem Facebook e nem essas coisas. Então, para ficar sabendo alguma coisa, você levava meses, se é que ficava sabendo. Eles só podiam confiar em boatos e na própria imaginação e na própria criatividade. Como o pessoal, o Irineu principalmente, estava fazendo um bom trabalho de disseminação das ideias que eles queriam, e isso respondendo a muita coisa que vocês colocaram na reunião, muitas dessas informações não foram difundidas porque não havia quem as difundisse e porque havia uma contrapropaganda muito pesada, tipo a gente viveu isso recentemente, fake news, que abafavam as questões mais verdadeiras. Por exemplo, dizem que o bispo Tiago, o bispo Santiago, morreu em Jerusalém. Ele não ficou em Jerusalém. Dizem que Pedro foi a Roma e assim se tornou o primeiro papa. Pedro não foi a Roma. E assim várias coisas, né, que a contrapropaganda era muito pesada, muito grande, e assim, e o comentário da Laia é interessante nesse sentido, a gente tem que se reportar aquele tempo para entender que não era fácil se disseminarem ideias. Se hoje
a gente está numa situação parecida, só que pelo oposto, tem excesso de informação, então tem que ter muito discernimento para escolher. Naquela época, faltava informação. Então, qualquer imaginação mais criativa e qualquer fofoca, boato, ganhava pernas. Então, é muito complexo tudo isso. A questão de informação sempre foi o quarto poder, né? Diz ela, nós sabemos hoje, a partir de relatos fragmentados que chegaram de um passado longínquo, com referências, a partir de referências de autores posteriores, que se reportam o cristianismo celta se desenvolveu porque antes, lá no século I, chegaram uns cristãos lá, parte deles eram discípulos diretos de Jesus, mas isso se difundiu muito localmente. Por isso, como eu comentei, eu e Alberto, quando a gente foi para lá, a gente encontra muitas falas, boatos, né? Conversas culturais que ali circulam com uma certa noção de certeza, mas que ninguém mais fala, só eles, porque aconteceu lá. Então, eles têm essa referência de passada de, sabe, pai para filho, e aquilo vai passando e vai ficando. E a gente vê marcas, o Odair até comentou sobre o sul da França, né? Madalena, Marta e todo aquele grupo, né? Então, a gente sabe dessas coisas por causa de referências de autores posteriores ao acontecido. Mas quem formou oficialmente a igreja, será que sabiam naquela época? Será que o povo, a população, sabia aquilo que estava sendo formado e conseguiam ter recursos para dizer não, não foi assim? O fato de os discípulos, todos, e suas famílias terem sido expulsos da Palestina, não deixou ninguém para contar a história. Ninguém abriria a boca para contar uma coisa que mataram o líder. Conseguem entender e se colocar nesse espaço? Então, é uma hipótese para ser pensada. Tá? Um outro comentário que eu achei bom foi da Lígia, que a Lígia diz, quando a gente falou sobre a viagem de Arimateia de barco até aquela região da Silúria, que era muito rica em estanho, né? Os fenícios tinham rotas comerciais pelos mares, desde a Idade do Bronze. A Irlanda tinha minas de estanho, e o comércio fazia intercâmbio entre os povos. Então, dessa forma, se transmitiam, se levavam, e nesses barcos, nessas embarcações, muitas das viagens do passado eram feitas, tipo, comprava um lugar no barco do fulano de tal, que tem um barco e vai lá comprar, sei lá o quê, né? Comprar farinha, farinha não, mas comprar trigo em outro lugar para poder trazer, ou comprar estanho, ou levar coisa. Então, as pessoas também, algumas pessoas viajavam aí. E por último, ninguém quer comentar nada, fiquem à vontade. Aquela coisa da sucessão segundo o desenho do Irineu. É só para relembrar. Pedro, que não chegou a Roma, e no ano 67, quando Lino se torna o segundo, Pedro já estava morto há quase um século. De Lino vai para Anacleto, de Anacleto vai para Clemente Romano. De Clemente Romano até Policarpo tem um ou dois que intercalam ali, mas eu acho que é só um. E de Policarpo vai para Irineu. Por que Irineu tinha esse interesse? Porque Policarpo ele põe na boca do Policarpo que o Policarpo teria sentado aos pés de João e teria ouvido de João ensinamentos. Só que é absolutamente impossível, porque Policarpo nasce no final do século II, no final do século I DC. Então, não tem como João estar vivo até essa época. Como disse o Alberto, só se ele viveu mais de 150 anos. Mas é uma mentira repetida, repetida, repetida. E como não tinha quem contestasse, porque quem existia e conhecia a história não estava mais lá, o negócio grudou. E aí tem um último comentário que eu queria fazer. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra agrupamentos religiosos. Eu tenho contra pessoas mal intencionadas que se utilizam da religião
para controle de massas, né? Este é o grande problema. E o que que acontece? Nada contra a ICAR, no sentido das pessoas que participam dela, mas contra a forma como ela se constituiu e por que interesses ela permanece funcionando. Acho até que foi a Ana Paula que comentou sobre lá no Vaticano, que a gente sabe tem muita coisa lá guardada e que seria ótimo se a gente acessasse, né? Mas eles não têm nenhum interesse que se chegue a saber dessas coisas. E de vez em quando foge alguma coisa, né? Alguma coisa é descoberta. Quando da descoberta dos manuscritos do Mar Morto e quando da descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, foi uma briga muito furiosa entre grupos para evitar que, se essas coisas aparecessem, peraí que eu tenho que fechar a janela. Tem um heliporto aqui a 200 metros da minha janela, então está levantando voo agora helicóptero. Então, para evitar que as pessoas soubessem ou tivessem acesso a outras informações. Então, isso é assim até hoje em muitos países em que são, como é que chama? Autoritários, né? Que têm lideranças controladoras, as pessoas não ficam nem sabendo de que existem outras coisas, né? As pessoas não ficam sabendo, literalmente, é bem por aí, né? E aí, daqui é que eu ia entrar na nossa parte de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa ainda sobre a última reunião, acrescentar algum detalhe, ou colocar algum questionamento, etc.? Fala, Odair. Jane, só aproveitando o que você falou sobre os fenícios, no Rio de Janeiro existem provas que eles já estão aqui, Uhum. inclusive no Pão de Açúcar tem uma imagem um íbis totalmente desenhado, o sol quando bate nela, se vocês Dá para ver? pesquisarem, tem, aí dá para ver, e mais a Pedra da Gávea. E se olhar, a imagem da Pedra da Gávea vai ter o rosto. E se olhar o Cristo Redentor da Ponte Rio-Niterói, vocês verão uma esfinge. Todo aquele composto certinho, as patinhas na frente, a Ah, cabeça, sim. tá ali. Então o Rio é cheio dessas coisas, mas as pessoas escondem. Não é para falar nunca, tá? E é outro detalhe que você está falando da chegada de João na Gália, o grupo. Depois deles saíram, teve um bispo prisciliano, na Sim. volta de 350, que ele buscou lá no Egito trazer aquelas informações de voo, juntou com os celtas, mas acabou sendo degolado. Tá? Só esse É, comentáriozinho. o priscilianismo, né? Mais ou Isso. menos 200 e alguma coisa, se eu não me engano. Não tenho Uhum. certeza, mas ele é já entrando um pouquinho no tempo, né? Exato. Exatamente. E você comentou uma coisa que, assim, que um pouco me preocupa também. Tem muito mais coisas por aí que a gente não tem olhos porque a gente não vê, né? Uhum. Mas também a gente tem que cuidar que às vezes tem um pouco de viagem demais, né? Então, às vezes não é o caso dele, mas às vezes a gente vê pessoas que, assim, para qualquer lado que enxerga, estão enxergando, né? As coisas mais fantásticas e tirando conclusões. Então, sim, existem essas coisas. E a gente não pode achar que nós somos a cereja do bolo. Não. Teve muita gente muito importante, muito sábia, muito antes de nós, e nós não somos a cereja do bolo. Olha essa descoberta que tá abrindo lá na Turquia, que é a civilização mais antiga que já encontraram, né? É impressionante. Cada dia está saindo alguma coisa dali de dentro. E vai sair muito. E como é que construíram pirâmides e como é que sabiam de um lado ao outro. Então, tem muito mais coisa que a gente não conhece, né? Mas a gente vai fazendo o nosso pedacinho. Obrigada, Ana Paula. Boa noite, Jana. Licença. Quando a senhora trouxe o derradeiro slide do estudo da semana passada, a senhora fez menção ao filo judeu.
hoje a senhora já trouxe alguma introdução sobre ele. Só que a minha pergunta para a senhora é a seguinte: não me ficou claro ainda da importância desse personagem, principalmente na redação do conteúdo do Evangelho de João. Uhum. Até no Evangelho Gnóstico a gente vai encontrar várias menções a ele. E até no material que a senhora está disponibilizando da aula de hoje, na página 21, diz: quem tem olhos para ver, que veja a direta relação entre o prólogo de João e a linguagem usada por filho judeu. Então, se a Uhum. senhora puder trazer alguma observação sobre esse conteúdo, eu lhe agradeço. Essa frase está aqui nesse slide que eu vou passar agora, exatamente pela importância que isso tem. Filo Judeu é um personagem, é um dos personagens mais conhecidos daquele contexto, exatamente não apenas pela sua sabedoria, conhecimento, mas porque ele era muito bem conectado com diferentes áreas. Ele era bem conectado com os cristãos, ele era bem conectado com os cabalistas, ele era bem conectado com grupos variados naquela região. Meados do século I AC para meados do século I DC. Eu, inclusive, coloquei a data dele aqui. E ele é muito conhecido por seus escritos. Diz-se, e você não estava aqui quando a gente estava nessa área, eu acho que você não estava aqui, que é possível que os chamados atos gnósticos, que são conjuntos de textos atribuídos a alguns dos discípulos de Jesus, entre eles estão os Atos de João, onde tem a cruz de luz e o hino de Jesus, também tem os Atos de Tomé, também tem os Atos de Pedro, também tem os Atos de André, também tem Atos de Filipe, tem assim picados de atos de diferentes discípulos, que são resquícios de escritos que eles deixaram. Baseado em coisas que eu leio e baseada em um pouco de lógica, ao que me parece, quando eles fugiram, eles tiveram que pegar o que dava e eles vão direto e passam pelo Egito. Até porque lá eles tinham, eles os discípulos, eles tinham referências, eles tinham conhecidos, eles tinham família, né? E eles iam e voltavam para aquela região com uma certa facilidade. Eles permanecem um tempo ali no Baixo Egito, na beira do mar, em Alexandria. Eu não sei se algum deles sobe para o Alto Egito, eu não sei, tá? Mas ali na beira e até o Cairo, né? Porque o Cairo não chega a ser, não é Alexandria, mas o Cairo é próximo, é bem próximo do mar. No Cairo a gente encontrou muitas referências e catacumbas e igrejas e monumentos se reportando aos discípulos e se reportando a isso. E há indícios, e isso foi dito na reunião passada, inclusive, de que o material deles escrito, eles deixaram cópias, ou os originais, ali no Egito. E é possível, essa é a questão que para mim, me parece mais lógica, pelo contexto como a história vem sendo contada depois, que talvez o principal responsável por manter junto o material que deu origem ao Evangelho de João, ou seja, um original do Evangelho de João. E isso está no capítulo de hoje, isso está dito. E os materiais dos Atos e outros escritos atribuídos a esse grupo tenha sido o filo judeu. E também por quê? Porque filo judeu era chefe de escola. Filo judeu era o grande pensador, tipo Platão, no tempo do Platão lá na Grécia, em Atenas, é o filo judeu ali nessa região. O filo judeu foi um personagem muito significativo, muito importante, né? Então, eu tenho para mim que é por isso também que muitas coisas, não é só o Evangelho de João, são comparadas e comparáveis com os escritos de filo judeu. Vocês vão ver outros conteúdos, outros grupos, outros grupos comparando escritos de outros grupos com escritos de filo judeu, porque ele é uma referência histórica e uma referência de domínio de conteúdo daquela região, né? Então, para mim, tem muito a ver com isso.
eu acredito, não tenho como provar, mas eu acredito nessa informação que a gente encontra, e hoje isso vai aparecer aqui novamente, que filo-judeu possa ter sido o responsável por guardar, por manter, por estar de posse de boa parte dos materiais que depois vão dar na biblioteca de Nag Hammadi, cópias e cópias e cópias, né? As cópias vão sendo feitas, e mesmo que vão circular para outros lugares. Né? Mas é um pouco nesse sentido. Ana, quase o tempo todo hoje nós vamos falar bastante do filo-judeu. Você lê o capítulo, você tem essa noção. Então, acho que à medida que a gente for lendo, aí a gente vai trazendo mais dúvidas, né? Mais questionamentos para tentar encontrar esses caminhos. O que a gente tem que entender é que, salvo se a gente lembrar, e eu não lembro se eu estava lá, dificilmente a gente vai poder ter absoluta certeza de alguma coisa. E temos que ter o cuidado, inclusive, de colocar isso de uma forma delicada, entendeu? Porque eu lembro de coisas da minha infância, e isso eu posso atestar, mas nem sempre a gente está tão consciente assim. Então, coisas que possam ter acontecido, às vezes a gente tem algum vislumbre, mas isso nem sempre é confiável. Tem que tomar muito cuidado, porque olha o que tem de maluco por aí, trazendo informações que ele sabe, que ele viu. Não é tão assim. Não é tão assim. A gente tem que tomar muito cuidado. Aí, quando aparecer essa frase aí, Ana Paula, aí já nos chama a atenção. Se eu não me engano, é no final desse slide aqui que está a frase do Filo, que você chamou a atenção. Ó, estou seguindo, estou na página de 21, certo? Da 21 para 22. No século II, tem dois gnósticos muito destacados pela tradição gnóstica e muito condenados como hereges pela tradição cristã tradicional, que são o Ptolomeu, que é mais cabalista mesmo, e o Heracleão, que é mais gnóstico cristão. Tá? Eles escreveram comentários com base em um texto anterior ao qual eles tinham acesso, ao que foi posteriormente ditado pela equipe de Irineu no final do século II, do Evangelho de João. Os comentários de Heracleão ao Evangelho de João são bem famosos, quer dizer, pelo menos nos nossos ambientes. Né? E o Ptolomeu se refere ao a conteúdos do Evangelho de João, por exemplo, na Carta Flora. Né? Então, eles estavam com algum material na mão para ter feito tais comentários. Né? E, posteriormente, aí já no final do século II, Irineu tem uma cópia, consegue uma cópia do Evangelho de João, algum anterior, e esse Evangelho é editado, e é esse que vai chegar até nós. Há muitas contestações dos autores mostrando relações e diferenças, semelhanças e diferenças entre o Apócrifo de João e o Evangelho de João. E vai ser bem legal quando a gente chegar nesse capítulo, que está longe ainda. O comentário de Heracleon foi, inclusive, citado por Orígenes, já no século III, no seu comentário ao Evangelho de João, no século III. Então, o Orígenes conhecia os comentários de Heracleon ao Evangelho de João. Hoje em dia, a gente tem só retalhos disso. Né? Então, ele faz o Orígenes escreve um comentário ao Evangelho de João no século III, se referindo aos comentários do Heracleon. Esses são os primeiros comentários que se tem ao Evangelho de João. A partir do final do século XIX, porque 1800 e alguma coisa, o primeiro desses grandes códices gnósticos que vem à tona é em 1784, se eu não me engano. Então, é finalzinho ainda do século XVIII. Mas é no século XIX que aparecem os outros três grandes códices, né? Códice de Berlim, Códice de Ascq, Códice de Bruce, e alguns picados, oxioríncos, por exemplo, que o Alberto vai citar também. E só no século XX que a gente tem a grande biblioteca de Nag Hammadi. Como já haviam referências àqueles outros, a gente consegue ler Nag Hammadi
com muito mais fluência, consegue conectar as coisas, porque a gente já viu isso em algum lugar. A partir do final do século XIX, uma revisão em relação a João e ao quarto evangelho começou a ocorrer, em função dessas descobertas, mesmo na área teológica, especialmente a posteriori, com as descobertas dos códices gnósticos e dos manuscritos do Mar Morto. MMM, para mim, é manuscritos do Mar Morto. Né? Houve a descoberta de fragmentos do antigo texto de João em Oxirríncos, que é no Egito. No Egito. Também as edições dos Atos de João, com seus hinos gnósticos, isso é do século XIX, e a descoberta, não, é início do século XX, e a descoberta de 4 diferentes versões do Apócrifo de João, que eu já comentei com vocês, 3 na Biblioteca de Nag Hammadi e 1 no Códice de Berlim, que é de 1896, final do século XIX. O conteúdo desses tratados provocou uma revolução nos estudos joaninos, que nem outro Irineu conseguiria evitar. Por quê? Porque com a descoberta de 4 versões do Apócrifo de João, ou seja, isso demonstra que é um texto extremamente bem conhecido. João aparece em Pissofia, que é o Códice de Asco. Na Biblioteca de Nag Hammadi, João tem o Apócrifo e aparece em outras discussões também. E no Códice de Berlim também está o Apócrifo. E nos manuscritos do Mar Morto, João e os manuscritos do Mar Morto têm a mesma linguagem. Termos que só apareciam em João, e os estudiosos diziam que por que João, porque era dependente dos seus estudos na filosofia grega. João é considerado uma pessoa, um estudioso que domina o grego, né? E aí eles descobriram, não, esses termos, essa terminologia, esses conteúdos estão nos manuscritos do Mar Morto. Então, por isso que a gente fala tanto da versão da Bíblia de Jerusalém, né, que eles já retiraram agora aqueles comentários. Estudos desses novos antigos, né, textos deixam clara a relação de João com a tradição dos essênios, com João Batista e com os manuscritos do Mar Morto. Bem como também deixam clara a relação entre João com a Cabala Nazarena, a Cabala derivada dos nazarenos, que são lá do século II, III AC, com o gnosticismo setiano, que é aquela fase inicial do gnosticismo, anterior ao gnosticismo cristão ofita, e que é um gnosticismo vinculado às tradições herméticas e à Cabala, e com a filosofia grega. Então, tem muitos estudos sobre João, o seu evangelho e os seus textos. Portanto, não foi só o pensamento grego que o influenciou, que é o que eu já tinha comentado. João também teve uma forte conexão com a tradição dos nazarenos essênios, que tem, inclusive a palavra gnosis aparece em grego nos manuscritos do Mar Morto, que tem conexão, que são derivados, né, da Cabala Nazarena, é o que está nos fundamentos dos nazarenos essênios. E também com o gnosticismo pré-cristão, que são os gnósticos setianos, como muito bem é realçado por John Turner. Quem é John Turner? É um dos tradutores, um importante da equipe de tradutores dos textos de Nag Hammadi e um estudioso dessa área. Né? Então, o Alberto vai usar um pouco o John Turner, o Bultmann e o Dodge. Bultmann, que escreveu esse texto, né? O Evangelho de João, sobre o Evangelho de João, segundo o Bultmann, o ambiente do quarto evangelho é o gnosticismo. Para Bultmann, o ambiente do quarto evangelho não é grego, filosofia grega, nem é judaico, filosofia judaica. Ele, segundo Bultmann, o principal fundamento, o principal ambiente onde o quarto evangelho é produzido por João seria o gnosticismo.
Para explicar esse contexto, o Bultmann apresenta 5 hipóteses, e o Alberto mescla essas informações com alguns outros elementos também, né? Então, de onde teria vindo o livro Quarto Evangelho? Quais seus fundamentos? Primeira hipótese, ele tem bases no Antigo Testamento. E tem. E tem. Segunda hipótese, tem bases no judaísmo pós-bíblico. Bíblico aqui é Velho Testamento, né? No judaísmo mais moderno daquela época. Outra, na literatura sapiensal, né? A sabedoria de Salomão, os textos sapienciais dali, daquele contexto. Em Qumran, nos essênios. E na Gnosis. Na verdade, a gente vai observar que esses 5 ambientes, e tem mais do que só esses 5, tá? Mas esses 5 ambientes estão claramente presentes no texto Evangelho de João. Quem dera a gente tivesse o texto verdadeiro, né? Então, ele segue aqui. A fonte para o quarto evangelho, segundo Bultmann, são os discursos. Os discursos de Jesus é o que é chamado logia, né? As logias. Uma fonte pré-cristã nascida no ambiente do gnosticismo, porque Jesus, lembra, ele é anterior ao cristianismo. Não havia cristianismo, como alguém que me corrigiu na reunião passada, né, que como assim tinha cristianismo celta quando eles chegaram lá? Claro que não, né? Assim como não havia cristianismo no tempo de Jesus. É bem posterior à vida de Jesus, já com Apolo e com Apolônio e com Paulo e aquele seu grupo, que alguns sujeitos começam a ser chamados de cristãos, e daí vai surgir a ideia de cristianismo. Então, os discursos de Jesus, as lojas, são uma fonte pré-cristã e que é nascida no âmbito do gnosticismo, segundo Bultmann. A intenção do redator do Evangelho, quem quer que tivesse sido o redator do Evangelho, na escola de Filo, segundo Bultmann, ó, Ana Paula, segundo Bultmann, o Evangelho foi escrito na escola de Filo. Isso aparece em vários autores, por causa do contexto em que ele é escrito, né? Foi cristianizar o gnosticismo setiano. E já existia um gnosticismo setiano, que vocês vão ver bastante dele numa das nossas próximas publicações agora, que é o Gnosis da Luz, que é o Bruce Codex, né? E vocês vão ver muito ainda lá para julho, agosto, quando a gente chegar no Apócrifo de João, porque o Apócrifo de João, ele não é cristão, ele é setiano. Ele é puramente gnóstico, mas é um gnosticismo setiano, muito mais do que um gnosticismo cristão. Porque o gnosticismo setiano é o ensinamento que Jesus transmitiu. O gnosticismo cristão seria aquele ensinamento cristianizado, ou seja, dado essa pintura, que Paulo é grandemente responsável por isso, de fazer esse gnosticismo ter uma linguagem e um acesso mais com a cara daquilo que foi chamado de cristão. Então, sim, nesse sentido, Paulo é um dos grandes responsáveis, talvez o maior responsável, pelo que a gente conhece como cristianismo. O cristianismo é derivado de Paulo, não é derivado de Jesus. Os ensinamentos que deram base para o cristianismo podem ser admitidos, sim, terem sido provenientes de Jesus. Mas quem escolheu dizer que é Jesus que fundou a igreja foram o Irineu e a sua tropa. Conseguem entender isso? Jesus não fundou nenhuma igreja e Jesus não fundou um cristianismo. Paulo aprendeu muito bem sobre o Cristo em vós é a única esperança de glória. Paulo aprendeu muito bem o gnosticismo setiano e as demais linguagens daquele momento. E aí, a partir das suas viagens, a partir
dos seus contatos com os grupos, se cria uma difusão de uma cultura que nós podemos chamar de cristianismo. Mas é Paulo que vai falar disso. Jesus não falou disso. Jesus ensinou o gnosticismo setiano. Para mim, isso hoje é bastante claro. Quando os discípulos falam, Jesus diz, quase sempre é puramente gnosticismo setiano. Mas as coisas vão se mesclando pela cabeça das pessoas, pelas vivências culturais, pelos diferentes personagens que ali passavam. E vamos lembrar, ali a gente tinha a Cabala judaica, que é derivada da Cabala caldaica também. Ali tinha estoicismo e outras filosofias derivadas da filosofia grega, né? E ali tinha o judaísmo tradicional. E tinha muitas outras coisas. Então, a gente não tem como dizer que nós temos esse jeito ou aquele jeito, ou falamos assim ou assado, por causa disso, mas é um conjunto de fatores que geram uma nação, que geram um grupo, que geram uma cultura, que geram um modo de pensar. Então, há 3 etapas distintas, e são 3 etapas de momentos diferentes na construção do Evangelho de João. Espera aí que o meu cursor saiu do lugar. Primeiro, existe um texto que narra os ditos, ou a logia, de Jesus. Então, aparentemente, esse é o primeiro momento. João é responsável por escritos em que ele fala, ele narra situações que ele viveu ou aprendeu com Jesus. Um segundo momento é uma redação diferente que altera a ordem do texto. Isso eu já comentei com vocês, fica bem visível que há encaixes. O texto, se você separar a parte prosa e a parte poema, eles são bastante sequenciais. Mas há uma redação diferenciada que mistura, que mescla ali alguns elementos. E terceiro, um autor eclesiástico deu uma nova ordem ao Evangelho, com retoques, interpolações, de importância, como todo o capítulo 21. Capítulo 21 do Evangelho de João é muito diferente do jeito como João aborda as temáticas. Quem é que está com o Novo Testamento aí na mão? O meu não está aqui. Dever de casa, cheque. Então, este autor, Bultmann, é um respeitado representante da corrente exegética neotestamentária, que faz a exegese do Novo, de textos atribuídos ou relacionados ao Novo Testamento. E ele estudou em profundidade, Bultmann realmente, ele tem vários livros sobre João. Ele estudou em profundidade o Evangelho de João. O extenso comentário que Bultmann faz, ele tem um livro cor-de-rosa, que eu me lembro, que é grossão assim, o extenso comentário de Bultmann é uma das importantes fontes no processo de transição do estudo do Quarto Evangelho para uma nova releitura do que o Quarto Evangelho nos ensina. O que tem aí no 21? Conta. Ana Paula. Eu tô com ele aqui, só um minutinho, tá, Jane? Não, eu não ia dizer para você me responder isso, é que você levantou a mão, fala. Tem mais gente aí olhando o capítulo 21. Porque a senhora pediu para perguntar, né, quem é que estava com o Novo Testamento, e aí eu estou com ele em mãos. Mas aí, nesse caso, qual é a essência de poder observar esse capítulo 21? É justamente esse acrescentar dessas informações? É, os 4 evangelhos, para dar consistência, para dar firmeza a essa instituição que se formava com interesses claramente políticos, né? Era um império, né? Um império romano. E se você não consegue dominar
por um lado, você domina pelo outro. E hoje em dia, eu não sei se vocês pensam assim, mas para mim é óbvio a dominação das mentes da população por meio de ditos evangélicos, né? E não só, eu não estou falando contra o cristianismo tradicional, é em qualquer religião, em qualquer tradição, né? A mente humana frequentemente é muito frágil e busca coisas por medo. Então, alimentar esse medo facilita, favorece que as pessoas possam ficar sob o jugo, sob o controle de pessoas nem sempre com as melhores das intenções. Nem sempre com as melhores das intenções. O que você acha, Mazé? Não precisa nem me comentar, porque eu imagino você aí falando. Fala. Eu vou, eu vou me reservar o direito de permanecer calada, tá? Capítulo 21 é bem lá no finalzinho, né? Eu tô sem o meu livro aqui, sem a minha Bíblia, né? Aqui há semanas, né? Eu tô Hum. perdida. Fala, Quer Odair. que não Não, Quer não que leia? quero, Hã? só quero que me digam o que que tem nesse capítulo que foi tão condenado assim. É sobre o quê? Ah. Jesus aparece a alguns discípulos junto do mar de Tiberíades. Esse é o título dele. E aí tem coisas que aparecem nesse capítulo. Uhum. O que Jesus está falando nesse capítulo? Observem qual é o tipo de linguagem e de contexto que é criado. E eu não estou dizendo que não tem coisa boa, não é isso. Aliás, acho que a Laia fala isso muito bem. Se alguém quer conquistar você, ele não vai dizer para você: ah, eu quero te dominar, você vai passar a ser escravo das minhas ideias. Não, ele vai vir com aquela fala mansa, porque como você é bom, porque o mundo pode ser melhor se você estiver com a gente. Isso é comum. Ter discernimento é muito complicado, muito difícil, mas é desejável. Na tradição oriental, é o ponto um, né, da gente poder ter a capacidade de encontrar os verdadeiros ensinamentos, inclusive de não ofender os mestres, né, pensando que eles disseram alguma coisa completamente indigna deles. E a gente vê isso muitas vezes colocado na boca de grandes mestres e você diz assim, como assim? Isso não faz sentido, né? Mas são possibilidades. Janelis, Fala, por favor. na tradução em que eu estou, o título dele começa assim: Epílogo, Jesus pergunta a Pedro se o ama e dá-lhe, se o ama Uhum. e dá-lhe as suas ovelhas para apacentar o discípulo amado como autor do evangelho. E aí começa esse diálogo que o colega citou até, No mar de Tiberíades. isso Uhum. mesmo, de Jesus com os discípulos. Uhum. Essa frase é fundamental, não é? Essa frase inicial. Sim, aí eu fiquei me perguntando agora se esse discípulo amado precisaria de alguma ovelha para ser o autor do evangelho, né? Isso é como Não, a senhora... Hã? e o Pedro, que fala no começo. A senhora quer ouvir falar de Pedro? Não, Ele, isso. ele diz, diz-lhe Simão Pedro, vou pescar. Eles diz-lhes, nós também vamos contigo. E aí, Jane, me veio uma menção agora de uma informação que já me veio em outros estudos, que Pedro, ele era um pescador. Algumas pessoas atribuem a Pedro, e aí pessoas, entre aspas, eu vou dizer assim, estudiosos, atribuem a Pedro ser um pescador de almas. E almas nesse sentido, de conquistar essas consciências pelos ensinamentos que ele trazia até então. E aí eu não sei se... Jesus, aparentemente, Jesus se refere aos seus discípulos, e isso tem uma questão simbólica, porque é a virada da era de
Ares para a era de peixes. E Jesus busca pescadores de peixe, de almas, né? Então, não apenas a Pedro é atribuído esse título, mas aos discípulos como um todo. Todo aquele que pesca em nome do Senhor, né, está tentando trazer outros para o verdadeiro caminho. Então, assim, o jogo de palavras muitas vezes utilizado é muito bom, muito interessante. E a gente precisa ler com um certo afastamento do texto. Eu tenho achado muito interessante como eu estou relendo todos esses materiais agora por causa do nosso estudo, e muita coisa tá me vindo à mente de uma forma um pouco diferente de coisas que eu já lia antes. Não estou dizendo para vocês que eu estou certa, já repeti isso várias vezes. Mas nós estamos aqui conversando. Cada um aqui, ó, o Jovaíra, a Mazel, o Odaíra, a Ana Paula e eu própria estamos trazendo, e os demais que estão aqui, né, estamos trazendo nossas contribuições para a reflexão. Espero que sejam do fundo do coração, do fundo da mente, do fundo da alma, né? Porque quem sabe a gente tenha ouvidos para ouvir uma boa mensagem por meio de cada um que está aqui, né? Fala, Odair. É, lendo isso aqui agora, me veio uma coisa à mente, não sei por quê. Quando ele diz, lance a sua rede à direita. Porque me veio à mente, ele estava crucificado, entre aspas, né, entre os dois ladrões. O da esquerda, que não era o bom, e o da direita, que era o bom. Então está dizendo, vamos pescar os bons. Será que é isso? Não sei. Não sei, mas o que você falou me lembrou Pisto de Sofia, que também diz que a gente deve estar, aspas, pelo caminho do meio, mas é os da direita que são os do bem. Lança a tua rede à direita. Faz sentido. A gente tem que cuidar para não viajar demais, gente, tá? Mas eu acho interessante. Jane, licença. Claro, Sobre isso que o colega trouxe, certa vez eu escutei um palestrante falar que quando Jesus conversava com Pedro e pedia que ele lançasse a rede do lado direito, era porque naquele dia de pesca eles não tinham encontrado não tinham pescado tantos peixes. E Jesus, por ter o dom de clarividência, ele sabia onde estava o cardume de peixes. Então, quando ele pede que ele lance a rede do lado direito, a rede vem com os peixes. E aí, porque ele sabia onde é que estavam esses peixes que eles até então não tinham encontrado. E aí, agora, me veio também a questão assim, se a gente for pegar para essa ressonância do que a senhora já trouxe no início, pescador de almas. E aí fazer menção do mestre saber, vamos dizer assim, aonde esses ensinos, aonde essas palavras, aonde essa rede pode ser lançada para que essas almas, essas consciências sejam contempladas por esses ensinos. No estudo passado, a senhora me fez uma pergunta sobre as descobertas que foram feitas na viagem. E aí a senhora me perguntou para quem foi interessante essa descoberta. E aí, se a gente for ver nesses ensinos dessa rede que se dá na biblioteca essa palavra eu vim Nag aprender, Hammadi. sim, senhora, nesses ensinos que agora, vou dizer assim, eu não tenho acesso agora, mas que demorou um tempo para que parte da humanidade tivesse acesso. E olhe a inteligência desses que guardaram esses escritos. Porque se tudo tivesse ficado apenas na forma verbal, agora a gente não estava tendo acesso a esses conteúdos. Tá? Eu Gratidão. agradeço todo dia. Eu agradeço todo dia àqueles que permitiram que hoje a gente pudesse ouvir sobre isso. Porque quando a gente está lendo, a gente está ouvindo, né? Então, Sim, agradeço mesmo. Agradeço mesmo. Eu já conhecia, assim, esse relato que você fez, mas eu acho, é só uma opinião, que um grande mestre pode ajudar nesse sentido, sem dúvida, mas não faria sentido
para mim, não faz sentido ele sugerir pescar, esse já é um começo, e no sentido da interpretação literal anterior, né? E ele está, entre aspas, perdendo o seu tempo dizendo como se corta a unha, como se pesca o peixe, qual a melhor forma de bater o bolo, né? Então, assim, não desmerecendo o trabalho de um pescador de verdade, mas tinha muita coisa para fazer. E ele sabia que a vida é curta, né? Então, sei lá, mas é só um pensamento. Deixa aí adiante, vamos lá. Outro aspecto que o Bultmann realça são as relações entre a mitologia gnóstica, os mitos gnósticos, a cristologia cristã, né? Ou seja, a forma como eles constituem, comparam, explicam, né, o, o Estado Cristo, e a filosofia grega, pois o Logos joanino, no princípio era o Logos, e o Logos estava com os Elohim, né? É encontrado inicialmente em Heráclito. Lembra quem aqui com a gente estudou o livro da Ética, que é muito baseado em Heráclito, né? O Heráclito diz o tempo todo que a vida em nós, o Cristo em nós, ele não fala Cristo em nós porque não tinha essa terminologia lá, mas se você troca um pelo outro, ele diz a mesma coisa. É o Logos presente em nós. É isso que é o divino presente em nós. E quem descobre isso, que é a nossa única chance de glória, é um iluminado. E isso também está presente no estoicismo. Nós ainda vamos chegar a um momento para estudar o estoicismo. Tá? Mas vocês vão ver que o estoicismo está muito presente em muitas coisas nessas tradições. Diz o Bultmann, gente, o Bultmann realmente é uma referência em João. Tá? Para quem estuda João, Bultmann é referência. Tá? Tem livro em português, mas obviamente a maior parte dos livros dele está em alemão e em inglês. Diz ele que na filosofia grega, o Logos é uma potência cósmica criadora e que não pertence ao mundo como manifestação. E também diz que o hino que louva o Logos no prólogo de João, porque aquilo é tipo um hino, né? Tem conexões com Heráclito e com Filo judeu. Olha, Ana Paula, o Filo judeu aqui de novo, né? Em Filo, o Logos é luz do cosmos e luz dos homens. E é muito parecido com como a gente vai entender o Logos que estava em vós, né? E por isso o divino em vós, no João. Na interpretação do Bultmann, o Evangelho de João estabelece a verdadeira gnose cristã. Então, segundo Bultmann, ele disse que a principal base do Evangelho de João é o gnosticismo. Mas por quê? Porque ele oferece esse caminho através da gnose, né, que é a busca da compreensão de Deus, e assim compreende o universo, né? Isso é feito pela gnose, e que isso fica muito claro, segundo Bultmann, no Evangelho de João. É pela gnose, que é essa sabedoria intuitiva, que é muito mais do que apenas conhecimento, mas é aquele conhecimento que vem de dentro, que você sabe porque você sabe, não é episteme, né? Não é vocábulos. É pela gnose que o homem poderá entender a realidade que o circunda. E, ao mesmo tempo, é pela gnose que ele terá uma compreensão do universo manifesto, existente, e das forças que o mantêm, que são não existentes, né? Porque elas não são manifestas, não são expressas. Oscar Cullmann, outro autor bem importante que o Alberto vai usar bastante. A relação do quarto evangelho com o judaísmo e com ensinamentos de Qumran. Uma passagem do próprio Oscar Cullmann. O estilo do quarto evangelho e a sua linguagem, e ele teria sido escrito em aramaico,
trazem a marca de uma dupla influência, helenística e judaica. Então, é possível que o original tenha sido em aramaico, que é a língua mãe do João, daí traduzido ao grego, possivelmente por ele próprio ou por alguém dentro da escola de filo-judeu, né? E dali é que ele depois se difunde, a partir do grego, que ele se difunde em outras línguas. E, ao lado do judaísmo oficial da Palestina, não deve ser esquecido a existência de um outro tipo de judaísmo, o judaísmo esotérico, que é testemunhado na Palestina e na Síria, uma corrente de pensamento cuja importância mostram claramente os documentos encontrados em Qumran. O que é? O Qumran, e que é um pensador tradicional, ele diz que fica claramente documentado nos documentos de Qumran que havia um pensamento esotérico interno circulando na Palestina e na Síria, que não é o judaísmo tradicional. Estes judeus, segundo Qumran, relacionados aos essênios, atribuíam um papel primordial à gnosis. E repito para vocês, a palavra gnosis, escrita em grego, tem nos manuscritos do Mar Morto. Frank Cross Jr., na biblioteca, a antiga biblioteca de Qumran, e os modernos estudos bíblicos, e os estudos bíblicos modernos, diz: há paralelos diretos entre o prólogo de João e os manuscritos de Qumran. Sim. E a forte afinidade entre João e o judaísmo da Palestina. Aí é uma citação do Cross. A tradição joanina surgiu onde a influência dos essênios persistia. Onde a influência dos essênios continuou foi onde, segundo Cross, a tradição joanina surgiu. O capítulo 5 do Evangelho mostra as relações entre o cristianismo e o judaísmo dos fariseus. Os fariseus são derivados dessa tradição dos nazarenos, só que eles não ficaram, como os essênios, num aprofundamento tão grande e nem em regras tão densas. O judaísmo fariseu, e fariseus e essênios são provenientes do mesmo grupo, os fariseus são os que foram para a cidade, então se adaptaram a um outro estilo, enquanto que os essênios foram os que ficaram reservados, preferiram viver monasticamente. Então, no capítulo 5, o cristianismo e o judaísmo dos fariseus, e que houve um elo de transição para a comunidade judaico-cristã. Quem não leu ainda o livro do Tiago, o Gnoses de Tiago, o Alberto desenvolve uns 3 ou 4 capítulos sobre essa questão das comunidades judaico-cristãs, onde Tiago era um integrante, Cerinto era um integrante, João Batista era um integrante, João, esse nosso aqui, também era integrante, que vão fazer essa transição depois para a tradição cristã, como a gente a conhece a partir de Paulo. Havia a presença da tradição do Apocalipse nos essênios. Tem vários apocalipses nos essênios de Qumran. Houve contato entre as instruções de João e os ensinamentos dos essênios da Palestina. Não dá para negar isso. Em João, a estrutura de pensamento dos essênios está, eu diria, amplamente presente. A forma de pensar, a forma de construir o pensamento, o linguajar utilizado. Há paralelos, diz o Cross, entre os essênios e João. Simples assim. Mas vejam, o Alberto vai andando devagarinho para não entrar de sola, o que para nós já é, para nós eu digo, para mim, para o Alberto, para a Laia e para alguns de nós aqui. Isso já é quase que inquestionável, bem difícil. Uma visão histórica renovada e mais adequada sobre as influências que João recebeu e o seu autêntico pensamento é dado por Charles Dodge, que é outro grande nome
da historiografia e estudos, né, do Quarto Evangelho. Em obras dele, como as tradições históricas do Quarto Evangelho, no Quarto Evangelho, e a interpretação do Quarto Evangelho, né? Ele é um autor de praxe de estudos na tradição do Quarto Evangelho. No interpretação do Quarto Evangelho, o Dodge mostra o ambiente de origem deste Evangelho. Nós antes vimos o Bultmann, depois a gente viu, antes do Cross, a gente viu o... Esqueci, mas a gente viu mais um, agora o Cross, né? E o Dodge repete isso. O ambiente de origem deste Evangelho. E dá destaque à literatura hermética, Egito, ao judaísmo helenístico, o judaísmo grego, de filo judeu. Eu ia dizer, vamos lembrar filo judeu, está escrito aqui no texto. Ao judaísmo rabínico, que é derivado dos Tanaim, ao gnosticismo e ao mandeísmo. Lembra a tradição dos mandeanos, que são os sucessores de João Batista. E o Dodge aponta claras relações entre essas tradições e o texto do Evangelho. Diz o Dodge que há elos entre os hinos herméticos da tradição de Hermes Trismegisto, e aí ele vai dar um exemplo que é muito explícito, e o Quarto Evangelho. E destaca que no Quarto Evangelho esse binômio vida e luz é muito presente, como no Poimandres, que é um dos textos da tradição hermética, né, dos hinos de Hermes, que está: eu parto para a vida e para a luz. Bem-aventurado és tu, ó Pai. Isso está no Poimandres, mas é típica linguagem semelhante à de João. E também diz no Poimandres: da vida e da luz o homem se faz alma e mente. Alma pela vida e mente pela luz. Gente, estudar essas frases aqui junto com os textos gnósticos sobre a geração, sobre Adão, Eva, serpente, etc. Nossa, é muito interessante. A luz é um símbolo da mente divina, na tradição hermética. Em um hino hermético, o autor mostra uma clara relação com o autor do Evangelho. O autor aqui, o Dodge. Ó vida e luz, de ti a bênção procede. Teu Logos te louva através de mim, o universo que está dentro de nós. Salve, ó vida. Ilumina, ó luz. A mente divina, apacenta o teu Logos, ó portador do Espírito. Gente, se há fortíssimos indícios de que Jesus, dos 12 até pelo menos os 18 anos, viveu no Egito e aprendeu nas melhores escolas daquela época, era um grande mestre, ele tinha que aprender o que tinha de melhor naquela época. Ele aprendeu nas tradições cabalistas, ele aprendeu nas tradições hermetistas, ele aprendeu nas tradições gregas, porque tinha muita filosofia grega nessa época, naquela região. Então, imagina seus discípulos, como João, que a gente já viu aqui, é provavelmente um dos mais intensos e próximos de Jesus. Claro que eles estão usando tudo essa mesma linguagem. É claro que fica evidente que João conhece a tradição hermética. O ressuscitar de Lázaro é um típico rito hermético. Então, no prólogo do Quarto Evangelho, aparece Cristo como o Logos Criador. Para Dodge, o autor ou o redator tinha diante de si o Gênesis. Lembrando que Gênesis nos manuscritos do Mar Morto tem aos montes, tem Gênesis de várias procedências e linguagens. E que a disposição de seu pensamento, do redator ou do autor, sugere claramente que ele estava familiarizado com o pensamento judaico. A sua doutrina, no Quarto Evangelho, sobre o Logos, deve ser colocada nesse contexto do pensamento judaico.
Dodge vê, em relação ao Logos, uma nítida conexão entre a abordagem do Evangelho, com um claro vínculo com o judaísmo helenístico, e a abordagem de Filo, que é a figura mais conhecida nessa vertente. E aí diz o Dodge. Não, acho que eu esqueci o primeiro nome do Dodge. Christian, não. Não vou lembrar. Tem sido reconhecido que o pensamento joanino tem uma espécie de afinidade com o pensamento de Filo. Fato de que o prólogo do quarto evangelho equipara Cristo ao Logos divino chamou a atenção dos teólogos cristãos primitivos para a doutrina do Logos em Filo. Então, o fato de que no prólogo o autor do Evangelho de João equipara Cristo ao Logos divino chama muita atenção, desde muito tempo, dos teólogos cristãos, para como o Filo aborda esse tema. Muitas vezes se tem afirmado que o Logos joanino é idêntico ao Logos do Filo. Está vendo, Ana Paula, por que a gente fala tanto do Filo? Ele é bem conhecido, e ele escreve muito, e ele é muito referido, e muita gente se apoia nele para mostrar como tem influência ali, como provavelmente Filo bebeu, ele sim sentou aos pés de João, entendeu? Ele sim aprendeu com os ensinamentos de João, aqui eu estou falando do João, o discípulo amado, João, o evangelista. Diz Filo, Deus é luz, pois no Salmo se diz, o Senhor é minha luz e meu Salvador. Cristo é a luz divina. Então, esse Logos, Cristo e luz está sempre nesse contexto, sempre emendando aí. Fala, Ana. De coisa mais é. Licença, Júnior, eu tenho uma dúvida em relação a essas observações que a senhora está trazendo. É, no material que a gente está estudando, na leitura que está sendo feita, traz essa ampliação dessas escolas que estão em ressonância com o Evangelho de João. Só Isso. que no momento inicial, na página 22, foi trazida a informação que a intenção do redator do Evangelho na escola de Filo foi cristianizar o gnosticismo setiano. E aí a minha pergunta para a senhora é a seguinte: o porquê essa necessidade de cristianizar esse gnosticismo, já que ele estava em ressonância com tantas escolas que traziam informações que, vamos dizer assim, que se casam até então, entre aspas, Complementares. que são complementares. Se Uhum. na hora que ocorre, se ocorreu, aí eu vou até fazer assim, se ocorreu essa cristianização desse gnosticismo, se não colocaria de uma forma mais restrita. Eu achei muito boa a tua colocação, porque a leitura que eu faço disso é positiva. Porque a mim me parece que Filo e o próprio Paulo, depois, eles fazem um esforço de trazer que Jesus fez esse esforço e Filo e Paulo, então, tentam, como é que eu posso dizer, organizar esses ensinamentos que Jesus traz e que Jesus se baseia em diferentes vertentes, em diferentes tradições. Isso, de certa forma, é bom, ok? Mas e por que isso não ficava assim, pipocando? Isso foi dito na Cabala, mas isso é dito na filosofia grega, mas isso é dito do hermetismo, mas isso é dito. Porque para transmitir um ensinamento que seria o ensinamento de Jesus, a boa nova que ele traz, na minha opinião, é exatamente pegar o judaísmo helenístico, a cabala esotérica, Tanaim, o ensinamento da filosofia grega ali presente, os textos herméticos, e por meio da competência dele, aí até lembro uma coisa que você falou na reunião passada, mestres, eles têm algo mais que não é apenas o dizer palavras. Ele transformar esse conjunto em um ensinamento, em um evangelho, em uma boa nova.
E, nesse sentido, criar a linguagem cristã. Não para desmerecer as coisas lá atrás, porque tu pode ver que nós aqui não fazemos isso. Mas para a igreja, interessava, a ICAR, que estava sendo montada, interessava muito desfazer outras tradições para que ela mostrasse que ela tinha a tradição. Agora, quando nós aqui estamos estudando isso, e vários desses autores fazem isso também, a gente acredita, eu acredito nisso piamente, que Jesus não nasceu sabendo. Jesus estudou no que havia de melhor naquela época ali. Só que ele tinha um algo a mais. Ele tinha uma capacidade de alma, de aprender rápido, porque ele estava só relembrando. Ele já tinha vivido todas essas tradições aí nos séculos anteriores. Ou vocês acham que ele estava chegando ali pela primeira vez no mundo? Ele já tinha sido nazareno, ele já tinha sido filósofo grego, ele já tinha sido filósofo indiano, ele já tinha sido hermetista, com certeza. Então, para ele era fácil. Como aqui entre nós, a gente também percebe que, às vezes, um determinado tema parece tão fácil. Você ouve uma vez e tem outros temas que você... Não, mas isso parece importante, mas... Ele certamente tinha uma excelente memória, que fazia com que rapidamente ele aprendesse o linguajar daquele momento, aquele espaço-tempo cultural, ele precisava saber como falar isso. E eu acho que, dando exemplo, esses autores, discípulos dele, posteriores a ele, ajudaram a dar essa cristianizada, essa organização nesse conjunto de ensinamentos que provém de várias fontes e que há alguns grupos não interessa mostrar que tem fontes, interessa mostrar que Jesus nasceu da Virgem Maria e sabe tudo porque ele é o próprio Logos. Cristo em vós tem que despertar sua própria mente. Todos nós temos a laia e tão poucos de nós somos lúcidos de perceber isso, que nós somos Atman, que nós somos a laia, que nós somos Cristo, que nós somos Logos, mas a gente não ouve, a gente é surdo. Então a gente tem que ter essa capacidade de, com os recursos, instrumentos que nós temos da fala, da mente, das ações de várias formas, tentar ajudar trazendo essas conexões, até porque tem muito a ver com o questionamento que você trouxe, Ana Paula. Às vezes a gente lê num e lê no outro e parece muito diferente. Às vezes a gente lê num e lê no outro e diz, nossa, parece a mesma coisa. Porque às vezes são diferentes, às vezes são a mesma coisa. Mas o vocábulo não é o ensinamento em si. O ensinamento é aquilo que a gente não tem palavras para dizer. A gente simplesmente sabe. Assim eu tenho entendido. Não que eu tenha o entendimento, mas assim, meu entendimento sobre o que é sabedoria ela independe de palavras. Porque, olha, eu sou professora universitária, o que eu tenho de colega que sabe falar bonito e não diz nada, é muito fácil você usar as palavras não entendendo exatamente o que você está dizendo. Ou transmitindo de forma não a mais adequada. Então, para mim, eu tenho que Jesus, ele foi um grande mestre, ele é um grande mestre, que veio para trazer a boa nova. Mas trazer a boa nova não porque fosse uma coisa nova, mas é uma reorganização de mostrar, olha só, isso a gente faz aqui no Lux. Nós temos verdades e ensinamentos de sabedoria na tradição budista, na tradição vedantina, na tradição sufi, na tradição cristã, na tradição hermética. Tem em muitos lugares. Dá para pegar tudo ao mesmo tempo? Não, não tem como. Mas aí a gente tenta escolher aqueles que ou nos tocam mais, ou parece que são mais eficientes, ou que a gente tem mais acesso. Gostaria muito de estudar certas tradições, os fenícios, né, que a gente vinha falando. De repente tem muita coisa interessante, mas a gente tem muito pouco acesso, porque eles foram massacrados. Os celtas, gente, é muito difícil encontrar coisas. A gente tem bastante,
mas é muito pouco para você poder estudar mais a fundo. Então, o maniqueísmo, nossa, quando a gente entrar no maniqueísmo, vocês vão amar, é muito bom, mas é bem recente que foram descobertos materiais que vão nos ajudar, porque o pouco que se sabia sobre o maniqueísmo era muito pouco. Então, a gente está tentando fazer esse papel. Aí eu falei demais, desculpa, Ana. Mas fala você, depois eu volto. Não, é rapidinho, Jane. Eu fico assim muito intrigada. Tá me ouvindo? Vamos. Tá, tá. Eu fico bastante intrigada com esse personagem de Filo Judeu, porque ele tem muita coisa que ficou registrada e que permaneceu, que foi isso. Não foram encontrados manuscritos de Filo Judeu em Qumran, certo? Ou Não, não? não. Em Não, Qumran, então, os textos não estão assinados. Então, não sei. então. Pois é. Então, mas é interessante, aí eu vejo assim a grande importância desse personagem, que é dele ter registrado de uma forma, digamos assim, oficial, né? Ficou, sei lá, público, não sei até que ponto, mas o fato é que essa coisa, esses Ele é registros, muito referido porque ele fazia esses registros e ele era um líder de uma escola não cristã, mas que foi predecessora da escola cristã. Ele morre em 40 DC. Ele mais ou menos realmente, é de 40 a 40. 40 menos 40 até mais 40. sim, ou seja, ele é contemporâneo de João, sem dúvida, né? Ele pega E, o João Velhinho. aham. Mas eu estou É assim. possível. Eu tenho que ir devagar. Provavelmente, né? Mas é interessante que ele tenha a importância dele, para mim, hoje, agora, está fazendo muito mais sentido sobre a importância desse personagem, porque esses registros foram, eh, foram provavelmente Favorecidos. comprovados depois, né? Comprovados depois com as descobertas do manuscrito de Maomoto, e aí tem importância enorme, né? Mas é isso Eu aí, acho não, eu que queria só. Ah, não, desculpa. não, foi ótimo. Acho que, uma coisa que talvez eu não tenha deixado claro, o filo não é destacado apenas pelo Dodge, pelo Bultmann e por outros aqui, e pelo Alberto. O filo é destacado em muitos ambientes, tanto ambientes herméticos, quanto ambientes judaicos, quanto na filosofia grega. Então, ele amarra muitas coisas ali. Ele não é uma alma novinha, não. Tá? É, Mas ele não é Jesus. não sei. E ele não é João. Sim. É Mas, porque, gente, mas é assim com eles, né? eu acho que é assim com ele. Alguns desses personagens, às vezes, tinham, isso é muito comum, nomes distintos conforme o ambiente em que estavam. Quando eles estavam no Egito, eles eram chamados X. Quando eles estavam em Roma, eles eram chamados Y. Quando eles estavam na Palestina, eles eram chamados outra coisa. Então, isso dá um trabalho danado, até que você começa a ver que a história do fulano A e o fulano B nasceu na mesma época, encontrava com as mesmas pessoas, viajou nos mesmos momentos, ou eram companheiros, ou é o mesmo. Entendeu? Você começa a ver coisas, e aí o Alberto é terrível para isso, ninguém escapa dele. Agora, eu sou terrível também, porque eu não deixo passar uma vírgula ali. Eu digo, não deu para convencer ainda, vamos embora. Tá? Mas é interessante. E eu quero que vocês estejam de mente e coração aberto, não para deixar entrar bobagem, mas para ter flexibilidade de, às vezes, pensar essas possibilidades. Eu concordo com você, mas é assim. Esse é um personagem muito referido por todas as vertentes, muito conhecido, tem publicação própria, então a gente pode levar ele muito em consideração. Sim, é bem conhecido. Existem outros dessa época, e sempre ele é muito referido, então fica fácil de ter um referencial de local e de tempo, né, com ele. Muito bem. Eu não fui muito, eu vou só até a página 28, gente, tá? Nós estamos aqui, e aliás, eu disse que eu ia olhar para o relógio e eu parei de olhar para o relógio. Então, vamos lá. Filo judeu,
que atuava em Alexandria, está aqui a data, e escrevia em grego, viveu entre os anos 25 AC, ó, corrigindo a mim, viu, mas 25 AC a 40 DC. Ele mesmo descreve que ele viveu entre os essênios em Qumran, então já está respondendo aí as perguntas que vocês fizeram, e com os terapeutas na região de Alexandria, que são os essênios que moram na região da Alexandria. Além de ser um admirador de Moisés e da tradição judaica, ele tinha um grande respeito pelo pensamento grego, incluindo Platão e o estoicismo. Então, conseguem entender mentes competentes dessa época? Né? Os discípulos de Jesus eram mentes competentes também. Porque, igual como Siddhartha, quando vem ao entorno dele, se forma a escola dos Arhats, que eram as grandes mentes daquela época, daquele contexto, e muitos fizeram questão de nascer ali, ou viajar para lá para poder estar lá junto de Siddhartha, com Jesus foi a mesma coisa. Muitos vieram de outras regiões para estar com ele ali. Vocês não fariam isso? Quer dizer, eu faria. Eu acho que eu faria, né? Arranjar um jeito de ir para lá para tentar tirar umas gotinhas, né? Ser sensibilizado, ser orientado, ser iluminado, né? Por alguém que realmente sabe. E isso a gente sabe quando encontra um assim. Eu acho isso bem interessante. Tem que cuidar porque a gente se engana, né? Para Filo e para os hermetistas e no quarto evangelho, a principal meta do ser humano é conhecer Deus. E isso se faz através da gnose. Essa é a meta da vida humana. Conhecer a realidade divina em si próprio. Isso também é na Vedanta, isso também é no budismo, isso também é no sufismo, isso também... Mas vão usar palavras diferentes, modos de explicar diferentes, práticas diferentes, mas não, nunca é muito diferente. Em Filo e nos textos herméticos, há a utilização... Ó, Ana Paula, isso aqui tem a ver com o que você estava falando, de uma linguagem recebida dos mistérios. E isso tem a ver com uma pergunta que foi feita na semana passada também, se os celtas, os druidas mais especificamente, tinham alguma vivência de ensinamentos semelhantes que fizessem com que houvesse esse intercâmbio, essa sintonia entre essas duas tradições. Porque os ensinamentos dos mistérios nunca estiveram e nunca estarão distantes do mundo ou fora do mundo. Mas a gente tem que ter um karma positivo, olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque às vezes está na cara da gente e a gente não está vendo. E eu não estou dizendo para vocês que onde está. Eu estou dizendo o que é repetido por muitos, né? Há muitos que viveram do lado de Jesus, que viveram ao lado de Siddhartha, que viveram ao lado de Shankara, que viveram ao lado de Saint Germain, e não perceberam do lado de quem eles estavam. Isso é muito comum de acontecer. Muito comum. E Jesus reclama bastante nos apócrifos dos discípulos. Que eu estou aqui falando, ensinando, e vocês ainda não se deram conta de quem eu sou? Ele reclama muito. Porque não é tão simples. A gente tem que realmente estar preparado. Em parte, esse é um dos objetivos do Lux. A gente poder ter um vislumbre, um acesso de talvez aquilo que, no caso da coordenação do Lux, pensamos ser as coisas mais preciosas e mais honestas e mais profundas que se pode ter acesso. Tem outras coisas, porque não tem como o Alberto, em especial, saber tudo de todas as coisas e falar tudo de todas as coisas. Ele está no 8º livro, né? E isso em 4 anos. Então, a gente está correndo contra... Ele tem que estar bem, viu, mas ele não pode deixar baterem nele, porque por isso eu tenho que voltar para lá logo para poder cuidar também, né? Porque nós trabalhamos muito em equipe, é um grupo de pessoas, e tem pessoas que estão com a gente há muito tempo, tá? Pode botar assim, muito tempo, tá?
porque existe um trabalho a ser feito. Talvez a gente possa ajudar, talvez. Você não é mais especial por isso, mas você pode ter uma oportunidade, você pode se dar essa oportunidade, né? Em Filo, existe essa ideia, né, de que ele usa a linguagem recebida dos mistérios, e esses mistérios, como eu estava dizendo, sempre existiram. Conhecer Deus, que é, segundo o Alberto, é para Filo e para os hermetistas, e no quarto evangelho, a principal meta do homem, conhecer Deus é ser filho de Deus, é ser filho da luz, é tornar-se um filho da luz, é reconhecer-se filho de Deus. E um bom filho segue os passos do pai, né? O Dodge enfatiza a filosofia de Filo é uma combinação de elementos hebraicos, platônicos e estoicos. Então, estão vendo que tem várias coisas que se repetem em diferentes autores. Os estoicos tinham adotado o termo logos de Heráclito, isso está na literatura deles. O termo logos para eles é o sentido que Heráclito dá, e para Heráclito, logos é o cerne do homem, né? É a luz presente no homem. Filo vê o logos como o princípio da realidade. E Dodge diz que a natureza do logos e suas relações com Deus, o homem e o universo são o tema de intermináveis explanações nos escritos de Filo. Então, não é por acaso que ele está ali. Não é por acaso que ele nasceu depois do tempo de Jesus e seus discípulos. Alguém tinha que seguir o trabalho. Dodge entende... Dodge entende que para Filo, já estou chegando no final, o Logos é o meio de criação do cosmos. O Logos é o meio de criação do cosmos, o que maquia, o que permite tornar-se visível. Mas também é imanente no universo que foi criado, igual como o demiurgo platônico. Então, segundo Dodge, para Filo, o Logos é ao mesmo tempo o meio de criação do cosmos, o que permite a existência, mas também é imanente no universo. O universo esse que foi criado, da mesma forma como o demiurgo platônico. O Logos é uma expressão da mente do Deus único e também é o meio da comunhão entre Deus e o cosmos, a conexão. Dodge conclui a reflexão que relaciona Filo e o quarto evangelho dizendo que, como o Logos de Filo, Cristo é o pastor dos rebanhos de Deus. O que significa poimandres? O pastor. Esta é a linguagem que se aproxima muito do tratado hermético Poimandres. Em outro capítulo, Dodge aborda a relação do gnosticismo com o quarto evangelho, mostrando que no gnosticismo há ideias que também estão em Filo e também estão nos textos herméticos. Então, eu sei que eu estou rodando no mesmo lugar, mas é que são os elementos que vão dar fundamento que precisam ser compreendidos. O Evangelho de João deveria ser classificado como gnóstico, segundo Dodge e outros, sendo que a realização da busca espiritual é alcançada pela gnose, como já dito acima. Sobre essa conexão com os ensinamentos gnósticos, Dodge afirma: a razão mais convincente porque, ao estudarmos o quarto evangelho, devemos levar em conta a heresia gnóstica, o Dodge está escrevendo dentro do contexto da tradição cristã tradicional. É que os leitores desse evangelho no século II parecem ter reparado alguma afinidade. E ele segue. Os primeiros comentadores do quarto evangelho foram, o que já tinha sido dito antes,
os valentinianos, escola de Valentino em Roma e em Alexandria. Tinha as duas vertentes, que é uma só, mas em dois locais, né? Valentino, o grande gnóstico que preservou Sofia, Evangelho de Filipe, Apócrifo de João, todos esses materiais. Os valentinianos, Ptolomeu e Heracleon, que já tinha sido citado antes, cujos comentários são amplamente reproduzidos por Orígenes, no século III. Ambos são sérios trabalhos de exegese, de investigação. Ambos encontram o sistema de Valentino no Evangelho. Ambos, o Ptolomeu e o Heracleon, que eram valentinianos, veem no Evangelho de João, ao qual eles tiveram acesso, que foi a primeira versão, viu, Ana Paula? Teria sido aquela primeira versão egípcia. Eles veem o sistema valentiniano gnóstico no Evangelho de João, a cosmogonia gnóstica. Ao examinar as influências dos mandeanos, o Dodge diz, referindo Bultmann, que o quarto evangelho representa uma revisão cristã. Volta à questão de por que cristão? Porque eles estão criando uma nova linguagem, juntando esses materiais. Uma revisão cristã do mito existente na escola batista, do João Batista, dos batistas, que era ou nazarena ou mandeana, depende da forma como a gente quiser chamar. Porque os nazarenos também são batistas, e os mandeanos são os derivados dos primeiros batistas. E que há ideias idênticas presentes em João e nos mandeanos, que são seguidores de João Batista, que sobreviveram ao massacre dos romanos. E eu acho que, terminando, haveria, portanto, familiaridade de João, segundo essa investigação toda, essa apresentação de todos esses elementos, dá para considerar que haveria familiaridade de João com o pensamento e práticas rabínicos, dos rabis. Pois o quarto evangelho é o único texto do Novo Testamento que usa o termo Messias, ou Meshiach, que é uma transliteração do hebraico Mashiach e do aramaico Meshihah, e no qual o conceito do Logos também é semelhante a uma passagem do Avô, que é um texto do Rabi Natan. Rabi Natan é um cabalista, Tanaim, anterior aos essênios, né, que escreveu um texto que é um comentário ao Pirkei Avot, que é mais antigo ainda, que é bem do início dos nazarenos. Né? Então, esse texto da tradição dos Tanaim é do período bem do início dos essênios. É lá do começo dos essênios. E é um comentário ao Pirkei Avot. Quem conhece tradição rabínica já ouviu falar tanto do Rabi Natan, Natanael, chamado Rabi Natan, quanto do texto Pirkei Avot. Fala, Ana Paula. Jane, licença. A senhora tem alguma informação complementar porque o Evangelho de João é o único que se utiliza do termo Messias? Porque basta ler. Não tem a palavra Messias em outros textos anteriores a João. Tem nos textos rabínicos. Mas os textos cristãos não tem. Então, a influência, para ele escolher essa palavra, a influência rabínica sobre ele é certamente grande. E tem que ser, porque os escritos dele têm muito de tradição tanaína. E o Alberto, eu acho que vai chegar nisso só no próximo capítulo, nas próximas páginas desse capítulo, mas não é só esse termo que só tem em João. É Tem isso, outros termos que só tem nos manuscritos Mar Morto e em João. Licença, perdão por eu ter interrompido a fala da senhora. É outra observação que, assim, por exemplo, diz que no Evangelho de João é o único que a mãe de Jesus se apresenta de forma anônima. Eu já tive essa observação em outro material. Aí, quando essa informação agora no material, de que no Evangelho de João é o único do Novo Testamento que se utiliza do termo Messias, aí chamou a minha atenção, entendeu? Como a senhora está trazendo. Tem algumas observações que são únicas do Evangelho de João.
Então, eu também me perguntei agora, Jane, se isso teria alguma relação com a experiência mística que nós estudamos no hino de Jesus. Se isso tem a ver com esse conhecimento mais profundo que João possa ter tido com Jesus e que possivelmente, eu trago como uma possibilidade, não como uma verdade absoluta, isso não tenha acontecido com Mateus, com Lucas e com Marcos. Então, eu não sei dizer assim se isso tem alguma relação, né, dessas informações que são trazidas de uma forma única no Evangelho de João e que não são citadas nos demais evangelhos. Então, vamos lá. Bem importante isso que você traz, apesar de que vai sair um pouquinho de onde a gente está, mas eu acho que considero bem importante. Primeiro, dos 4 chamados evangelistas, se é que foram eles que escreveram os 4 evangelhos, os únicos que conheceram Jesus foi João e Mateus, porque Lucas e Marcos são do século I DC, são do tempo do Filo. Aliás, são do tempo do Filo, eram discípulos de Filo. Mas isso é uma informação entre parênteses ainda, tá? Em considerando o que para mim é evidente, me parece que para vocês pode ser tomado dessa forma, João não era um discípulo qualquer, ele era um discípulo extremamente avançado, com muita experiência, e os escritos atribuídos a ele nunca são elementares, são muito profundos. E essas influências dessas várias tradições, que fica muito claro no 4º evangelho, talvez não sejam tão claras nos outros 3 evangelhos, porque, e eu não quero entrar nessa discussão, porque eu não tenho cacife suficiente para discutir muito isso. Mas os outros 3 evangelhos são muito parecidos, e eu acho que podem ser apenas cópias de diferentes copistas, de diferentes redatores, de um texto original, em que num acrescentou uma parte, no outro acrescentou uma outra parte, porque eles não são... Lucas e Marcos são contemporâneos entre si, e João e Mateus são contemporâneos entre si, mas não há vínculo entre Mateus, vínculo físico, entre Mateus, Lucas e Marcos. São de tempos diferentes, não são do mesmo tempo. E, com a vivência e experiência profunda que João tem, e com o muito estudo também que ele tem, a qualidade dos escritos dele chama muita atenção. Então, não é por causa do hino de Jesus, mas o hino de Jesus muito bem ilustra o que você está chamando a atenção. Não é de qualquer um, é do João. Eu acho que haviam outros ali equiparáveis com o João, mais ou menos, mas almas elevadas ali, não só João. Mas ao João, corretamente ou não corretamente, mas ao João foi atribuído muito valor. E a mim me parece que, de fato, esse valor é válido. Ele está baseado em referências válidas. Ele está baseado em uma alma velha que veio ali para acompanhar João, para acompanhar Jesus. Eu não lembro disso, de que Maria, mãe, não é citada nominalmente no Evangelho de João. Eu não sabia disso. Isso para mim foi uma novidade. Mas eu fiz, não, agora não estou fazendo, mas eu fiz um estudo comparado entre os 3 evangelhos, e exatamente, assim, o 4º evangelho não tem quase nada a ver com os outros 3 chamados sinóticos, né? Então, eles parecem vir de ambientes diferentes, com linguagens diferentes. E, sem dúvida nenhuma, as diferenças que o João tem em relação aos outros 3 evangelhos acabam nos chamando a atenção. Devem ter uma razão de ser. Eu sempre digo muito que, quando o material é muito conhecido, não tem como você botar embaixo do tapete e dizer que não existe. Ou você bota para dentro e adapta, e foi isso que fizeram com Paulo, foi isso que fizeram com João, ou você vai perder.
Não tem como, não dá para fingir que não existe. Né? Mas você tinha falado mais alguma coisa e passou, eu passei batido. Licença, Jane, é, eu gostaria de fazer uma correção, se eu não fui clara. Quando eu citei o hino de Jesus, é por causa da experiência Da mística, experiência. da vivência que João teve até então, que, pelo que eu percebo, aí eu peço que a senhora me corrija se eu estiver equivocada, não é citado nos outros evangelhos que as outras consciências, que aí abre esse parêntese, se foram elas que fizeram a redação desses escritos, dessas informações que são ditas, tanto no Evangelho de Mateus, como no de Lucas, como no de Marcos, e eu digo assim, não é citado que eles tiveram essa experiência mais profunda com Jesus. Então, tanto nesse material que a senhora disponibiliza, Uhum. no livro de Alberto de Alaia, traz essa questão dessa experiência profunda que é vivenciada na dança circular pelos 12, mas aí há esse destaque para o personagem de João. Entendi. Então, é, às vezes eu me pergunto assim, se ainda não existiu mais coisas não, uma essência mais profunda dessa experiência que não foi trazido ainda à tona, nesses estudos, e que mais à frente pode ser que sejam descobertas outras informações dessa Tem, experiência íntima entre João e o Mestre Jesus. tem. Você vai começar a perceber mais coisas, e não só de João. Mas no material que se tem hoje acesso, dentre os personagens mais conhecidos, o João se destaca. Mas eu não posso dizer que realmente era assim, era João e os demais. Não era. Né? Haviam grandes almas ali naquele grupo, mas cada um se destacou por diferentes elementos. E nos escritos, e eu não estou desmerecendo João de forma alguma, muito pelo contrário, eu gosto muito dele, muito. Mas o João acabou se destacando. Eu entendi por essa questão da experiência mística, por essas vivências muito próximas, não próximas apenas fisicamente, mas próximas em termos de alma, né? Que fica claramente demonstrado quando você for ler o Apócrifo de João, aí isso aí vai aparecer mais ainda, porque tem coisa lá que você entendendo muito mais fundo para conseguir captar as coisas que estão lá. E por isso, não é por acaso que o Apócrifo está lá no finalzinho, que a gente tem que passar mais coisas para conseguir chegar até lá. Mas outros ali também tinham experiências dessa natureza, mas muitos não estão registrados. Acho interessante. Eu acho que eu acabei. Eu parei aqui porque daqui em diante ele vai começar a mostrar a relação do Evangelho de João com os manuscritos do Mar Morto. Se eu não me engano, é aqui agora que a gente vai para essa parte. Então, eu parei aqui, página 28, eu acho que é 28. E aí, na próxima reunião, no dia 9 de maio, convido-vos para a gente seguir da página 29 até a página 34, mais ou menos, né? E a gente vai conversando. Mais algum comentário de vocês? Gente, sim, eu sei que eu passei da hora. Fala, Ana. Jane, essa informação que eu trouxe, na qual é dito que é o único evangelho que a mãe de Jesus se não tem nome, Não, não se é autodenomina. Uhum. pronto. É a Bíblia, Novo Testamento, os 4 evangelhos, traduzido do grego por Frederico Lourenço. Ah, E aí, sei. ó, pronto, estou mostrando aqui a capinha, ó. Uhum. Aí consta essa informação. E aí, quando a É, senhora trouxe, lembrei. Gratidão. não, eu que agradeço. Essa informação eu não conheço e vou dar uma olhada nela também. Mas é bem interessante quando a gente compara não apenas os 4 evangelhos, mas os 4 evangelhos, mais os outros escritos atribuídos a esses mesmos personagens. Para minha cabeça, pelo menos, os personagens vão ficando mais densos e mais completos. E você vai vendo as semelhanças e diferenças entre eles. O João é mais místico,
o Simão, o mago, é mais assertivo, a Madalena se joga muito, ela é altamente mística, mas muito forte, né? O João é mais recolhido, apesar dele aparecer tanto, né? A Madalena não se importa de chamar atenção e estar à frente, mesmo sendo mulher, né? Então, e assim a gente vai vendo cada um dos personagens, né? O Mateus era um cabalista, né? O Tomé era um místico, o Felipe era daquele grupo ali, também tem a relação com Cabala, mas ele tem um estilo mais. Como é que eu posso chamar isso? Ele não é tão denso. Ele não é tão denso. Marta é mais administradora, gerente da casa. Não estou falando de gerente da casa só, né? Estou falando daquelas pessoas que são organizadas, né? Tem a ver com Marta e por aí vai. Mas historinhas, tá? Historinhas. Gente, desculpem que eu passei do tempo, como sempre, mas espero que tenha sido bom. Não olhei o chat, vou olhar rapidamente aqui. Sim, estamos indo. Eu vou dar boa noite para a gente vai dar um breve fechamento para dar boa noite, mas ao que parece, aqui. Eu também gostei, Erenice. Erenice comentou: deixai de pescar peixes e passai a pescar almas, né? O peixe pescado sai da vida à morte, enquanto o pescar almas seria tirá-las da morte e levá-las à vida. Muito bom, Edenice, eu concordo. Que bacana que você colocou dessa forma, assim. Ok. Vamos fechar, então, gente? Que a gente possa ter energia